Um pneu fura, uma torneira estoura, o orçamento aperta no fim do mês. Ou pior, você perde o emprego. Como você se sentiria diante de um imprevisto financeiro sem estar preparado? A maioria das pessoas entram em pânico, pegam um cheque especial ou um empréstimo caro. Mas relaxa, que eu sou o Miguel e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a construir a sua rocha, sua segurança financeira, seu escudo à prova de balas. No episódio número 6 da série Investindo do Zero ao Avançado, eu vou te ensinar a montar a sua reserva de emergência, como calcular o valor que você precisa para ela e, claro, o principal, onde você vai guardá-la. Se você está me acompanhando até aqui nessa série onde eu te ensino a investir do zero até o avançado, eu tenho certeza que você já fez um diagnóstico da sua vida financeira, então você já planilhou, já contou o quanto você gasta todos os meses, quais são os gastos essenciais, quais não são, e tá dando seus primeiros passos para começar a investir. Mas antes mesmo de pensar em fazer grandes investimentos na bolsa, é necessário que você monte a sua reserva de emergência. Por quê? Porque ela é o que vai te preparar para toda e qualquer ocasião e situação que possa ocorrer na sua vida, os imprevistos. Você deve estar se perguntando o que é uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardado justamente para e apenas para situações inesperadas. Você não usa esse dinheiro para trocar de carro, fazer uma viagem, nem nada do tipo. Ele serve apenas para imprevistos e emergências. Você deve diferenciar a reserva de emergência dos planos e objetivos financeiros. E são coisas totalmente diferentes que já falamos em outros vídeos e falaremos mais pra frente. Uma reserva de emergência é justamente para te dar essa segurança. E por que ela é seu escudo à prova de balas? Em primeiro lugar, ela te dá tranquilidade, então você consegue dormir mais calmamente durante a noite. Por quê? Porque você sabe que se alguma coisa ocorrer, você tem um dinheiro ali para cobrir. Então, se o pneu do carro furar, porque a gente sabe que carro sempre dá problema, né, gente? Se alguma coisa, um cano na sua casa estourar, você tem essa tranquilidade de ter o dinheiro para exercer um conserto, por exemplo. A reserva de emergência te dá liberdade, te dá mais tranquilidade, essa liberdade de você poder buscar outros empregos, por exemplo, essa liberdade de você não ficar restrito e não ser obrigado a principalmente a pegar um empréstimo, por exemplo, e criar novas dívidas. A reserva de emergência faz você evitar isso. E na questão da segurança também, né? Porque como eu falei do aspecto do emprego, a gente sabe que, ainda mais no Brasil, numa economia tão instável, a gente sabe que muitas vezes a gente pode acabar sendo pego de surpresa por uma demissão, ou então se você é um empresário, você oscila muito a sua renda, né, devido às demandas da sociedade. Então, num mês você pode ter um rendimento muito maior do que nos outros. E nisso você acaba se perdendo se você não tiver suas contas equilibradas. E é para tudo isso que serve uma reserva de emergência, justamente para te dar essa segurança. Tá, ok, Miguel, eu entendi. Agora eu entendi que é uma reserva de emergência, mas como eu faço para saber quanto que eu tenho na minha reserva de emergência? Como eu faço essa conta? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é exatamente o que são gastos essenciais. Então vai ser gasto com aluguel, moradia, alimentação, transporte essencial, né? Não um transporte pra você sair viajando, não, mas transporte que você vai ter que usar para trabalhar, saúde, todos esses são os gastos essenciais. Então, esses são os gastos que você precisa ter condições financeiras de cobrir todos os meses, porque senão você não vive, entre aspas, né? Então, é importante que você entenda que esses são seus gastos essenciais, que você calcule quanto você gasta de gastos essenciais durante todos os meses. Ou seja, você vai pegar esse valor mensal que você destina a gastos essenciais e aí você vai fazer a conta. E isso vai depender da sua realidade. Se você trabalha no CLT, por exemplo, é provável que você tenha um pouco mais de estabilidade do que um empresário. Mas a gente sabe que ultimamente também não está tão assim. O que eu recomendo? Que você tenha pelo menos 6 meses dos seus gastos cobertos pela sua reserva de emergência. Então, se você gasta, por exemplo, R$ 2.000 por mês de gastos essenciais, você vai calcular 2.000 vezes 6, que é o tanto de meses que você quer ficar coberto, né, pela sua reserva de emergência, e nisso você terá que ter R$ 12.000 na sua reserva de emergência. E aí sim você conseguirá uma maior tranquilidade, porque você sabe que se qualquer coisa acontecer, você consegue cobrir pelo menos seus gastos essenciais durante 6 meses. Agora, se você é um empresário, empreendedor autônomo, eu recomendaria que você tivesse um colchão de segurança um pouco maior, de 6 a 12 meses. E aqui é o que eu falei, para os dois casos, para as duas realidades, vai depender justamente do que você pretende e do que te deixa confortável. Mas eu recomendo pelo menos 6 meses. Mas se você quiser ser um pouco mais cauteloso, de 6 a 12 meses é bom. Mais do que um ano de despesas cobertas, aí também começa a não ser tão necessário, né? Porque aí você estaria se precavendo para de repente ficar um ano sem trabalhar, por exemplo, ou um ano de emergência, aí já seria algo mais pensando em liberdade financeira. Em termos de
reserva de emergência, o ideal é que você tenha de 6 a 12 meses dos seus gastos cobertos. E para fazer a conta, saber quanto você precisa, é justamente isso que eu te falei. Você vai pegar, calcular os seus gastos essenciais e vai multiplicar pelo tempo que você quer que tenha a sua reserva de emergência cubra. E assim você descobrirá o quanto você precisa ter na sua reserva de emergência. Mas agora você entendeu isso e se deve estar perguntando: tá, mas onde que eu guardo essa reserva de emergência que você falou, Miguel? E é isso que eu vou te explicar agora. Aqui é onde muita gente erra. A reserva de emergência não é para você comprar Bitcoin, comprar ações ou para render muito. Não. A reserva de emergência deve ter duas características essenciais: a liquidez e a segurança. Então, o que você vai fazer com a sua reserva de emergência? Temos algumas opções. Tem como você comprar e aplicar no Tesouro Selic, que é um dos títulos mais seguros do Brasil, né, onde você empresta seu dinheiro para o governo, podemos definir dessa forma. É um título muito seguro e que paga praticamente a Selic, né, que vocês vivem ouvindo eu falar aqui. Outra opção são os CDBs, né, que possuem liquidez diária. Ou seja, no momento em que você quiser, você consegue sacar aquele dinheiro e ter o dinheiro na sua mão. E é isso que é a liquidez, é a facilidade para você conseguir pegar aquele dinheiro de volta para você. E atualmente, com essa alta taxa de juros, um CDB rende bastante também, né? Então tem esse fator. E além disso, temos muitos bancos hoje em dia, principalmente os digitais, que oferecem contas remuneradas. Então, só por você deixar o seu dinheiro parado na conta, esse dinheiro já está rendendo. Tem como você deixar, por exemplo, a famosa caixinha do Nubank, né? É uma opção, sim, para reserva de emergência, né? Visto que eu não acho que a caixinha do Nubank deve ser encarada como um investimento para você, tá? Mas para esses fins de guardar uma reserva de emergência, ela acaba sendo muito útil nesses casos, tá? Então, são esses dois pontos principais. Sua reserva de emergência tenha uma segurança, ou seja, você não corra o risco de perder aquele dinheiro, né, diferente de outros investimentos mais arriscados, e que tenha liquidez diária, ou seja, que você consegue recuperar aquele dinheiro a qualquer momento, caso isso seja necessário, tá? E não cometa o erro de deixar a sua reserva de emergência na poupança, porque assim, não é só que você vai estar perdendo dinheiro, o seu dinheiro também vai estar sendo corroído pelo poder de compra, visto que atualmente a poupança rende praticamente o que sobe a inflação. Com isso você acaba não tendo nenhum ganho, né? Enquanto se você deixar nesses outros ativos, pelo menos com a taxa de juros no momento, você estará, além de se precavendo e poupando, você também estará ganhando dinheiro, o que faz toda a diferença, né? Porque outro ponto que eu ia trazer aqui se você calculou os seus gastos essenciais para este mês, mas daqui 3 meses você viu que seus gastos essenciais estão num valor maior, é necessário que você aumente também sua reserva de emergência, né, para continuar e ser equivalentes a esses gastos que você aumentou justamente durante ali os meses. Tudo isso que eu te falei parece um pouco difícil, né? Então, o que eu gostaria de te dizer para construir isso mais rápido? É necessário que você consiga cobrir e cortar os gastos supérfluos, né? Que são aqueles gastos não essenciais, como, por exemplo, como eu disse, viagens, às vezes sair para comer fora, passeios. Isso sim é muito bom e é ideal que você tenha assim um espaço reservado para lazer. Mas se você não tem uma reserva de emergência, eu não sei vocês, mas eu deveria estar desesperado se eu não tivesse a minha reserva de emergência. Por quê? Porque isso é o que dá segurança para poder fazer as coisas, né? Então, se você não tem mais reserva de emergência, às vezes você tem filhos, é crucial que você construa uma o quanto antes. Então, o que eu recomendo? Que você elimine esses gastos superficiais primeiro para você conseguir ter um dinheiro sobrando para justamente construir sua reserva de emergência. E quanto mais você conseguir cortar para conseguir aplicar na sua reserva de emergência, mais rápido você vai construir ela. E isso é essencial. Além disso, é bom que você consiga formas de renda extra, justamente para complementar a sua renda e aí sim conseguir, além de construir sua reserva de emergência, também, né, já pensar nos investimentos, porque aqui é uma série te ensinando a investir. Então tudo isso é essencial para que você consiga construir os passos para você começar de fato a investir. E outra dica que eu te dou é quando você receber o pagamento, já destine esse dinheiro para construir sua reserva de emergência, antes mesmo de você começar a ver outras contas, outros gastos que você quer fazer. Se você tem os gastos essenciais, pague eles, né? Água também, é importante dizer, água, energia elétrica, também são gastos essenciais. Pague essas contas, né? Não fique sem pagar essas contas, não deixem cortar sua água, mas assim, no dia do pagamento, quando você for pagar essas contas, também já separe o dinheiro que você vai colocar na sua reserva de emergência.
Aí sim, aí depois vai com o dinheiro que às vezes você destinou para fazer outras coisas, aí sim. Mas primeiro se pague primeiro. Por que que a gente fica pagando tanto para os outros e a gente não investe na nossa própria vida, na nossa segurança, no nosso futuro? É muito importante que você tenha isso na sua cabeça também ao construir a sua reserva de emergência. E juntando todos esses passos, você vai construir ela de maneira mais rápida, vai começar a investir mais rápido e aí assim, sem querer parecer repetitivo aqui, mas quanto mais rápido você fizer cada um desses passos, mais rápido você vai estar começando a ganhar um bom dinheiro com investimentos, tá? Eu não posso te prometer retornos rápidos a curto prazo, mas assim, pensando que o jogo dos investimentos é um jogo de longo prazo, quanto antes você começa, antes você começa a ter seus retornos. Isso é um pouco óbvio, né? Então é necessário que você comece um pouco antes. E a última coisa que eu vou te falar aqui referente à reserva de emergência é: não utilize a reserva de emergência para comprar outras coisas. Não pense que, eu quero fazer outra coisa, vi que tem um dinheiro sobrando que eu construí na reserva de emergência, vou utilizar. Não, em nenhuma hipótese faça isso. Esse é o principal conselho que eu posso te dar e é o maior erro que as pessoas cometem. Mas construir a reserva de emergência é o primeiro passo que você dá para a segurança da sua família e a liberdade financeira, não só de você, como eu disse, de toda a sua família. Eu sou Miguel, esse aqui é o canal MM Negócio, onde falamos sobre investimentos, finanças, empreendedorismo, tudo de forma descomplicada. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você seguir acompanhando mais vídeos, não só dessa série, como das outras séries que temos por aqui. E eu te espero no próximo vídeo.